Boa noite, boa noite, boa noite. Começando mais um episódio do podcast Microfone Aberto. Estamos ao vivo na Rádio Rural 93.7 FM e também, lembrando sempre, no YouTube e no Facebook com imagem. Muito boa noite, Lucas Lazarin e Rafael Biazek. Boa noite, Rafa. Boa noite, Lucas. boa noite. Sejam bem-vindos a mais um programa podcast Microfone Episódio Aberto. 43, né, Lucas? Já quase completando um ano de podcast, né? Perfeito, tá Indo bom pra demais, 50. Né? Tá ótimo, tá ótimo. Que muito maravilha. bom. Para você que continua no 93.7, Rádio Rural, no FM e também agora nas redes sociais, Lucas. Exatamente. Enquanto isso, Lucas, você já quer falar dos nossos patrocinadores? Quero sim agradecer esse povo que vem nos apoiando, né, Lucas? Os nossos parceiros, Clube de Tiro Klaus, há mais de 30 anos oferecendo cursos de tiro a níveis iniciante, médio e avançado, tudo isso na Travessa José dos Passos 69, no bairro Santa Cruz. Daqui a pouquinho a gente fala também que hoje teve evento por lá, né? Teve evento especial teve lá evento. no clube. Com a gente também a Via Diário Seguro, diferencia-se no segmento de turismo pela inovação em seus roteiros e pacotes, atuando também em parcerias a fim de atender da melhor forma possível os seus clientes, conciliando qualidade e custo-benefício. A equipe da Eclair, 991015553. Gaffer Chocolateria. Gente, as novidades já chegaram de Páscoa, hein? Tá com tudo. Programação especial também com o Coelhinho de Páscoa na fábrica e também na loja do centro do Calçadão. A Gaffer em 2 ambientes para você ir lá e fazer as suas compras de Páscoa, gente. Muitas novidades chegaram, hein? Gaffer Chocolateria. Abraço para toda a equipe. Com a gente, Mecânica Juliano, bairro Santa Cruz, há mais de 6 anos. No mercado, gente, opa, a equipe do Juliano, da Pamela, próximo aos Zate Supermercados, Mecânica Julian, a P&G Personalizados, os nossos apoiadores, também Rádio Rural, a todo mundo, né, que deu aquela força e que ainda dá pra gente, Lucas. É com você. Vamos apresentar então o nosso convidado de hoje. Nosso convidado de hoje é engenheiro, ele é natural de Xanxerê, Santa Catarina e é formado em engenharia florestal. Porém, em 2016 resolveu realizar um sonho. Ele abriu mão da sua profissão, empresa, salário, conforto familiar e de algumas conquistas no Brasil para aprender italiano, residir na Itália e ser reconhecido como um cidadão italiano. Depois de sua experiência e sucesso na Itália, Ronaldo criou a sua empresa Eu na Itália, que visa facilitar o processo de cidadania, auxiliando mais de 1.600 famílias a obter o tão sonhado passaporte vermelho. Senhoras e senhores, microfone aberto para Ronaldo Guimarães. Seja bem-vindo, Ronaldo. Boa noite, Ronaldo. Tudo bem? Tudo jóia. Obrigado pela oportunidade aí. Obrigado por aceitar nosso convite também para estar aqui no podcast Microfone Aberto, né? E falando sobre uma curiosidade que muitas pessoas aqui da região têm, Com né, certeza. Lucas? Falar de cidadania italiana, que é o sonho de muitos. Mas antes disso, vamos voltar lá atrás, né? Tu é natural de Xanxerê, nasceu lá mesmo, né? Eu nasci em Curitiba. Nasceu em Curitiba, mas cresceu lá. 3 meses de idade fui pra... Ah, então nem lembra de Curitiba. Não. No Xanxerense. Então você morou lá em Xanxerê a sua vida toda ali, praticamente até os 24 anos ali em Xanxerê. 24 anos de Xanxerê. E como é que foi a tua criação, assim, a expectativa, teu sonho de infância era ser engenheiro mesmo, que é a tua formação inicial, né? Então, como a maior parte do pessoal que vive na região, eu tive uma infância aí eu morava no interior, né? Com uma família italiana mesmo. Interior de Xanxerê. Interior de Xanxerê. Então, ali em Faxinal de Irani. E toda a família com aquele acento italiano, o nono falando italiano. Então, Falava italiano mesmo. Sim, o nono italiano. E até quando eles não queriam que a gente escutasse alguma coisa, estavam falando da gente, falavam só italiano pra gente não entender, né? Aí vocês ficavam boiando lá. Tinha a polenta na chapa, o salame, então toda aquela... A fortaia, tinha fortaia. Tinha fortaia, coisa boa, né? Bom. E aí eu comecei... Ali já tinha aquela curiosidade, falavam da cultura italiana, né? E, enfim, fiz a faculdade meio que... Logo que eu terminei o meu 3º ano. A engenharia foi inspirada pela minha tia, que ela já era engenheira florestal, e eu tava naquela dúvida, sabe? Quando você sai do colégio, mas o que eu vou fazer, né, meu? E aí ela me motivou a fazer a florestal, né? Chegou a fazer técnico agropecuária, não? Eu fiz técnico agrícola. Técnico agrícola. Concorde? Em Abelardo. Abelardo. Depois fechou o colégio lá, né? Certo. Então aí tu seguiu basicamente ali no mesmo ramo, né? Trabalhou com engenharia aqui. Trabalhei com engenharia florestal em Joaçaba, também fui para o Maranhão um tempo. Depois trabalhei na parte da agricultura, né, de pulverização aérea com helicóptero, né? Teve um período ali que a gente trouxe para cá. Você é piloto? Não, mas a gente contratava. Só administrava. Isso, Ok. administrava. E teve empresa aqui no Brasil? Tive uma empresa aqui no Brasil. De engenharia? De engenharia. Essa questão ali da... Exatamente. Ah, sim. E aí,
pegadinha do destino, né? A minha irmã, ela foi fazer um intercâmbio, né? Na Irlanda. Dublin. Em Dublin, exato. Ficou um tempo lá, quis ficar por lá, pediu ajuda para achar documentos, cidadania, a gente achou os documentos aqui. E ela Você fez auxiliou ela? um pouco sim, alguns documentos familiares eu busquei para eles ali, mas não tinha intenção ainda de ir. E ela começou a me dar De cutucar ali. aquela pilhada, né? E tu já tinha saído do Brasil, indo pra Europa ali passear ou não? Não tinha ido. Tinha Eu, noção eu, ainda. eu era assim, ó, eu tinha me tornado ali um pouco nacional por causa que eu dei uma viajada para Minas Gerais, Isso, Maranhão. morou a trabalho. Nordeste. Mas em geral, como a maior parte da população era regional, era xanxereira, região aqui, então não era uma coisa muito de sair fora, né? Tinha curiosidade, mas não era aquela... E aí eu pensei, qual que é o que eu tô fazendo aqui? Às vezes minha felicidade nem tá aqui, né? E ela metendo pilha. E aí saiu a cidadania dela. Ela conseguiu fazer em Catânia, no sul da Itália. E aí nesse período era entre safra. Eu falei, Visitar ela. vou lá fazer a cidadania, vou lá aprender italiano, vou lá. E depois eu volto. Em setembro, quando começa a safra, eu já volto pra cá trabalhar de volta e pau. Tipo uma férias. Tipo, Férias, passeio. Exato. Quantas? 3 semanas, a princípio? Não, era 4 meses que eu ia ficar lá. 4 meses. 4 meses. Entre Experiência safra, muito boa, né? Sim, sim. Daí eu peguei um assessor, um consultor lá para me dar suporte na cidadania. O cara era muito inexperiente e, enfim, conheci mais algumas outras pessoas que também tiveram experiências ruins com assessorias lá e... Os despachantes, né? Isso, os despachantes lá. E nesse período aí eu falei, comecei a gostar muito de estar na Europa, da acessibilidade, Qual de cidade segurança. você foi pra lá, pra Itália? Catânia, primeiro momento. Catânia. É no sul da Itália, Sul né? da Itália. Na Sicília. Uhum. Gostei muito, né? Enfim, você sentar numa mesa e ter 5 pessoas de países diferentes, cada um falando a sua língua, a gente Isso é conseguindo se incrível. comunicar com uma língua em comum, geralmente. Inglês. Geralmente era o inglês. Cara, começou a me fascinar essa possibilidade, via qualidade de vida, via Troca segurança, cultural, né? né? E aí eu fui começando a me apaixonar por esse mundo, né? E também, ao mesmo tempo, comecei a ver uma oportunidade de negócio que era extremamente deficitário, que seria esses despachantes, né? Eles não atendiam bem, muita gente reclamando, né? E eu passando na pele todo o processo oneroso, ele não sabia fazer, demorou, tive que tirar eu mesmo, aprender italiano na marra. Realmente ali eu tive que aprender para ir lá numa comune, falar, vigília urbano, polícia, pedir um visto, aumentar. E aí fui ficando. Acabei não voltando mais pro Brasil, quis ficar lá. Porque Você apaixonou pela Itália mesmo, então? fui também teimoso, porque falei, não quero sair daqui sem essa cidadania, né? Já tinha investido. Questão de orgulho já, né? né? Eu falei assim, Já tinha investido uma boa grana. na época ali, era 3.500 euros, né? E eu pensei, o cara paga 3.500 euros e tem um serviço ruim, né? Então, eu comecei a visualizar isso aí. Claro, eu gastei muito mais que isso. Chegou a quase 75 mil reais na época. Na conversão em real. No ano inteiro, né? Que eu fiquei lá, porque a minha cidadania... Entre o teu custo de vida lá. Isso. Ah, sim, morando 4 meses na Itália, tudo Eu mais. tive que me manter, né? Então, Você acabei... trabalhou lá também? Trabalhei com o que dava para trabalhar, fui para Irlanda, né? Quando eu decidi realmente abrir a empresa, trabalhar com cidadania, peguei algumas mentorias de advogados que trabalhavam na área, que eram realmente especializados, fiz alguns cursos na área do direito para me dar esse fortalecimento, né, na área. E aí eu fui para Irlanda levantar dinheiro, né? Porque não queria mais tirar a capital do Brasil por causa que tinha aumentado muito o euro. Eu pensei, agora... Isso Tava foi ali que muito ano pra lá, converter, né? Ronaldo? 2016. 2016. Foi quando começou a subir o euro ali, que era 3 e pouquinho, Nossa. foi para 4 e pouco, né? Gente, só para abrir um parênteses aqui, esse programa está aberto, inclusive, para o Claro. nosso ouvinte participar através do WhatsApp. Lucas, 3030? 9370. 30, Exatamente. E 30, você também, 9370. você que está acompanhando a No gente Face, pela no FM, YouTube. tem a opção de você ver nossos rostinhos lindos aqui pelo YouTube e pelo Facebook também. Isso, manda Tá? comentário lá no Facebook, Manda no YouTube, comentário no mandar uma Facebook, pergunta no que a gente YouTube. vai fazer para o Ronaldo, qualquer dúvida, né? Porque aqui, Lucas, em Concórdia, região, todo mundo tem um nono que veio da Itália, né? Sim. Todo Um mundo. bison, um tataravô. Eu não sou, eu sou lá do Rio de Janeiro. No meu caso é descendência portuguesa. O que você faz também, já vamos falar sobre isso. Inclusive. Mas aqui todo mundo tem os jovens principalmente querem tirar a cidadania italiana e a gente vai ver que o caminho não é tão difícil assim, né, Ronaldo? Falando aqui, o código de área é o 49 para o pessoal de Isso. outros estados. 49 3030 9370. Fica à vontade para mandar a pergunta. Manda o áudio, manda Pode escrito. mandar o áudio. A gente vai estar rodando aqui. Áudio, de preferência aí 30, 40 segundos no máximo, tá bom, gente? Isso.
E a questão da cidadania hoje, ali, você viu, tornou esse problema ali para ti, problema com o assessor e tal, e você resolveu também, viu uma oportunidade de abrir uma empresa nesse negócio, e foi logo depois que tu teve a cidadania que tu já começou com esse projeto? Eu na Itália, né, a sua empresa? Eu na IT, né? Eu na IT. Isso. Enfim, eu acho que ali foi pelo 5º mês que eu resolvi realmente, tipo, vou estudar e vou trabalhar com isso, vou fazer um business plan, vou fazer uma coisa bem Foi elaborada. rápida, então, surgiu essa vontade, digamos, né? Foi, a gente já estava naquele ritmo do empreendedorismo, já estava saindo daqui do Brasil com essa visão, né? Então, eu já vi essa oportunidade e disse, cara, tem que ser uma coisa diferenciada, não é minha língua, então tem que estudar a língua. Como eu falei, fui para Irlanda... Desafio, né? Fui para Irlanda levantar, né? Difícil dinheiro. aprender italiano ou não? Cara, para nós que temos aí um pouco do sangue, daquela Ouviu o nono? memória genética mesmo, ouvir o nono, não foi tanto, tá? Até porque A língua parecia tem um derivada do dialeto latim, aqui, né? a gente acabava... se você tem um pouco de imersão e na dificuldade, você aprende rápido, né? Enfim, acabei desenvolvendo, levantei um dinheiro, voltei para a Itália. O primeiro processo que eu fiz de cidadania saiu antes do meu, né? Ficou pronto hoje, né, teu? Antes Então do tu meu. aprendeu bem o negócio mesmo. Inclusive a cliente, ela era uma conhecida minha, eu tinha tirado certidões, comecei a tirar certidões de italianas para o pessoal, comecei assim, como a maior parte dos assessores começam, né? E nesse período entreguei as certidões para ela, a gente conversou, mostrei que eu estava estudando, falei, comentei sobre a minha intenção de começar a trabalhar com isso, ela falou, então já quero fazer, né? Seja o teste, né? Antes disso, a minha primeira cliente foi de Xanxerê, foi a Suelen Breschi. Ela é de Xanxerê. Xanxereta. Ela, quando ela viu que, você está trabalhando com isso, eu falei, vou trabalhar com isso. E ela, então tá, já está confirmada a minha, só vou achar minha documentação, mas ela que me motivou. Eu falei, quer saber, então Vamos fazer. vamos fazer. Já vi que tem pessoas realmente interessadas, já comecei a ter clientes. Aí a Marilise, foi a que encontrei, uma amiga minha que conheci, né? Encontrei lá na Irlanda. E ela já foi para Itália, a gente fez o processo dela lá, foi um processo presencial, né? Então foi assim, você ficou 5 meses lá, aí você retornou pro Brasil. Não. Você ficou lá. Fiquei lá. Era tudo contatos Fiquei online, legal. então. Dessas pessoas que te Tudo motivaram. Perfeito. Lá. Eu fiquei ilegal até um período. E eu acho que essa é a maior dificuldade que muita gente tem também, né? Tem muita gente ilegal lá. E que busca a cidadania para se legalizar. Certo. Né? Então, eu fiquei um período ilegal, daí fui para Irlanda, porque daí eu consegui renovar meu visto. Fiquei trabalhando lá por 3, 4 meses e voltei para Itália. E ali já com a... Documentação. Não, ainda não. Não? Não tinha ainda. Daí voltei para lá, fiz toda a estrutura do negócio. Né? Daí eu já tinha conseguido um visto para permanecer um pouquinho mais na Itália. E, de acordo com os advogados que eu tinha lá já conhecidos, eles me ajudaram a fazer toda essa tramitação. E aí eu comecei a realmente trabalhar com isso, com essa área. No início com a cidadania administrativa, a busca de documentos, né? Ajudando para criar a árvore. E aí a gente começou a criar corpo, né? Hoje a gente está com uma equipe aí de 35 pessoas, a gente atende todos os passos da cidadania, desde a genealogia. Hoje Tu tem funcionários aqui e lá na Itália. Isso. No Brasil e na Itália. Hoje eu consigo entregar uma genealogia aí em 24 horas, 72 horas, eu já te digo se você tem o italiano e de onde ele vem, entendeu? Quando tu falou, né? 16 possibilidades de ter um italiano na tua árvore. Hoje, aqui na Que região, legal. principalmente, assim, nós temos 30 milhões de descendentes italianos aqui no Brasil, principalmente no sul, de São Paulo para baixo. Minas Gerais também tem, né? E cada um desses casais, digamos assim, que são italianos, você tem 16 possibilidades, né? De ter um italiano. Só precisa de um. Lucas, aqui é muito comum no Sul, quando duas pessoas que não se conhecem começam a conversar e quem tá fora fala assim, conversar mais um pouco, vocês viram um parente. Então, nesse momento, vai fato. ser muito importante Ter um parente. ter um parente, né? Mas de Isso fato, é muito comum, né? muita gente descobre que é parente, né, nessas Mas genealogias. até pelo nome, né? Por exemplo, Lucas Lazarin. Lazarin é italiano. Total. A possibilidade de ele ter um italiano na família é quase Sim, 100%. É 100%. Bisavô, meu pai já me confirmou que o bisavô veio da Itália, né? O bisavô veio da Itália. Até um adendo, claro que não é necessidade de ter o sobrenome, tá? Não necessariamente você ok. precisa ter sobrenome para ter o direito à cidadania. Então pode ser tipo um Lucas da Silva. Da Silva. Ele pode ter um descendente italiano. Porque em algum momento, Se o cruzou, italiano, né? a mulher italiana casou e pegou o sobrenome do homem, geralmente. Você cruzou. E aí acabou perdendo ali, mas o laço de sangue continua. E mesmo com a mudança de nome, a gente já vai falar sobre isso também, é possível fazer a cidadania. De Mudou fato. de nome, ele deixou o nome de solteira, pegou o nome de casada, ainda continua sendo Continua italiano, tendo direito. né, claro. Uhum. Beleza. E assim, Ronaldo, pela tua história,
a gente de vezes vê o jovem querendo ir, mas o jovem que quer mudar de país, mas ele não tem nada aqui. Ele tá meio que desempregado, terminou os estudos, tá na faculdade. Ou alguma oportunidade. Tá desempregado mesmo, eu vou tentar a vida lá fora. Mas tu, no teu caso, tu tinha uma vida estruturada aqui, tu tinha uma empresa, tua família estava aqui, tu tinha conquistas aqui no Brasil e foi desafiador para ti largar tudo aqui e ir para lá? Como é que foi assim esse processo de mudança? Muitas Porque pessoas tem vão se gente- identificar com essa pergunta, porque né? tem gente que tem medo de deixar uma segurança aqui, uma segurança financeira, uma segurança emocional e arriscar tudo em um novo país, né? Ó, não vou dizer que eu não tinha medo. Fui com medo mesmo, né? Então, tipo, cheguei lá e eu acho que o que me motivou realmente a ter essa coragem, enfim, de estar lá, foi eu ver a qualidade que tinha lá, a possibilidade de liberdade geográfica, Isso, eu ia tocar nesse assunto. que é o que eu defendo tanto hoje, que quando você adquire a cidadania, você está deixando um legado para todas as gerações e oferecendo liberdade geográfica. Eu julgo que nós temos duas liberdades essenciais, a geográfica e a financeira, né? Sim. E a geográfica, ela é mais fácil conquistar nesse quesito se você tiver uma descendência. E a financeira, ela se torna coadjuvante porque você ganhando uma moeda mais forte, trabalhando lá, a gente até brinca, né? Que é muito mais fácil, é melhor você pobre lá do que aqui, Sim. né? Pobre na Europa, mas não no Brasil, né? Porque realmente o poder de compra, até lá você já foi, né? Você Sim. comentou antes que tinha ido para Portugal, então você já sabe, O poder de compra é incrível, né? mesmo convertendo, você chega lá, você Sim, se surpreende. se surpreende, porque o poder de compra não é nem a Até eu questão da mandei um conversão, vídeo né? para os meninos, né? Com 9,92 € eu fiz uma compra que no Brasil, muito mais que a conversão. Tipo, daria uns 90, 80 reais. Então o poder de compra é muito maior. Exato. Então, até quando eu faço as palestras, em alguns lugares a gente vai lá e faz uma palestra motivacional, fala sobre finanças, sabe? Um pouco da área de cidadania, porque, querendo ou não, o foco do pessoal quando sai daqui também tem porque começa a sobrar dinheiro. E ele quer investir. Muitos vão pro conservadorismo, que seria comprar um terreno, um apartamento, né? Coisa antiga, né? E tem gente que já começa a querer, não tenho um capital para um apartamento, mas eu posso pegar um fundo imobiliário. Em vez de investir Agronegócio, LCA. 500 mil num apartamento, que eu não tenho 500 mil, mas com 200 mil eu consigo um aluguel de 2 mil por mês, mais até que eu ganharia com um apartamento de Sim. 200 mil. Então, tipo, o pessoal começou a estudar, mudou uma geração aí, e eu comecei a visualizar isso, e a liberdade geográfica e financeira, ela começa a se tornar mais palpável quando você está lá, tá? Porque qualquer trabalho que você escolher, qualquer trabalho, eu trabalhei de jardineiro lá na Irlanda para levantar dinheiro, e ganhava 13 euros a hora e era muito bom. É isso que eu ia perguntar, né? Como é que tu... 13 euros a hora, isso é muito mais do que um salário mínimo aqui no Brasil. É bastante mesmo. É ganha muito. bastante, porque o euro tá R$6. Claro, a gente não deve converter, né? Mas tu tem 13 euros a hora ganhando lá na Irlanda, tu tinha uma vida confortável, digamos assim. Com certeza. Melhor do que a maioria aqui das pessoas que ganham R$1.300 por mês. Não, isso sim. Como qualquer... Porque assim, e era um trabalho que eu gostava, porque eu já tinha morado no interior, então eu preferi, ao invés de trabalhar num café, eu preferi Claro, trabalhar de Se jardinagem. identificava mais. Até porque o tempo passava mais rápido, Sim, com né? certeza. Então, acabei preferindo esse trabalho. Mas assim, outra coisa que é legal, você tem opção. Sim, muito. Tá? E a melhor coisa que você pode deixar para alguém, um legado, ou você ter, é opção, né? É ter essa liberdade de escolha. Então, isso é um ponto bem importante da cidadania, que ela te proporciona. E sobre a liberdade geográfica, eu gosto também de tocar no assunto sobre você estar num ponto, exemplo, Itália, e poder visitar outros União países Europeia. numa forma muito mais rápida e muito mais fácil do que você conhecer a América, por exemplo. De fato. Quer dizer, América não, conheceu o Brasil, talvez, O né? Brasil, pronto. É. Ou o Sul. É um bom exemplo que você Brasil, é levantou. verdade. Que eu acho que até tem... Essa é uma dúvida que o pessoal tem bastante. Que país que eu posso morar, né? Com o passaporte, com a cidadania italiana. Isso. Imagine toda a Europa, pesquisa aí, pessoal, no Google ali, pesquisa países da União Europeia. Todos esses países... São 17? 28, eu acho. 28. Errei. Melhor Muito ainda, mais né? opções, É muito né? mais. Então, assim, você vai escolher esses países aí... É e como se fosse 27 estados no Brasil. Perfeito. Países. Exato, perfeito. Maravilha. Você imagina que você pode transitar por eles sem em nenhum momento precisar ir para uma imigração, porque você pode morar, investir, trabalhar. Ou seja, é exatamente como se você estivesse viajando no Brasil. O único impedimento que você vai ter, eu acho que a única dor realmente que essa mudança vai causar é a questão da família, obviamente, Sim. né? A questão do apego emocional com o teu país de origem,
mas é a língua, né? Então, assim, a língua eu acho que vai ser o primeiro degrau da dificuldade que você vai ter, mas só que depois desse degrau ali, imagine que é uma portinha, assim, ó, uma janelinha, Isso. entendeu? Um detalhe. É difícil você entrar, mas quando você chega ali e consegue passar por ela ali, você vai ver que vai ver muita coisa Mas, pra ti. o Ronaldo, também, a língua, você estando no local, você aprende muito rápido. Imersão, né? Porque, claro, você tá 24 horas ouvindo e tem que se comunicar com E se aquela colocando língua. na dificuldade. Exatamente. A pessoa te faz uma pergunta, tu tem que responder, dá um Pegou, jeito. Pegou o celularzinho ali, Isso. no Google Tradutor e traduziu, você não esquece mais. Isso, exatamente. Tu já ouviu de novo, tu já... A adrenalina já... repetição. Mas um outro detalhe também que eu toco quando falo em língua, Portugal fala português, mas o inglês, ele predomina também. Então, se a pessoa já fala um pouco ou domina o O inglês... inglês é língua universal, como tu Isso. falou, né? Mas língua, então, né? tipo, vai pra Itália e precisa falar italiano? Não necessariamente. No norte, não. Ah, Mas no norte não. sul, é bom você aprender a língua local. Ah, Tá? entendi. Mas Em vários que- países é melhor você aprender É a língua isso. local. Porque assim, ó, não é todo mundo. Os mais jovens até Sim. falam inglês, mas os mais velhos não falam ainda inglês. Mas já vai dar pra... Não, Vira. opa, Já tem... tu indo com o inglês, além do português, é muito mais fácil. Mas com o Sim. tempo, você estando... eu vou Perfeito. morar, assim, enfim, em Roma. De fato. Eu vou aprender o italiano uma Claro. hora ou outra, né? Então, é por obrigação ali, por natural. Exato. É um processo exato. natural. Você tem que, assim, ó, pra você realmente se estabilizar no país que você escolher, você vai ter que aprender a língua local. Isso. É uma ilusão você achar que com o inglês você vai ter uma vida normal na Itália. Até porque Sim, você vai... claro. Você começa a ter uma vida normal a partir do momento que você tem network, que você tem amigos, que você tem conhecido, que você conhece o vizinho, que você consegue cumprimentar. Você vai no mercado, um cara já te conhece. Então, nesse momento... Pertencimento, né? Exato. Nesse momento você tem o pertencimento. Nesse momento você se sente em casa lá. Aí você começa a realmente prosperar. Então, assim, às vezes tem esse período de maturação, que às vezes é um ano, você tem um pouco mais de dificuldade, mas mesmo assim você já está tendo uma vida muito boa. E esse período de um ano que eu sempre digo, aguenta esse um ano, tá? Porque vai bater a saudade, vai se sentir sozinho às vezes. Mas se você passar desse ano, você volta pro Brasil, você volta para lá correndo. E Ronaldo, outra coisa que eu quero acrescentar aqui, não é tão diferente de tu mudar para o estado. Eu saí do Rio de Janeiro com 19 anos. E bem o que você falou, esse um ano de adaptação, ele é ruim. Os primeiros 3 meses, então, tu enlouquece. Tu pensa em largar tudo e voltar. Isso com a mesma língua, né? Isso com a mesma língua. Eu Sim, saí sim. do Rio de Janeiro para o Rio Grande do Sul. Então, a barreira da língua não existia. Então, mas tem outras barreiras que são naturais. Você não conhece ninguém. Você vai ter que fazer amigos. Comida você vai ter diferente. Comida diferente. Cultura. Dialetos diferentes, que Sim. até hoje eu Essa semana, tropeço com alguns dialetos daqui de Santa Catarina. E é normal, tu vai pegando, mas passou esse choque, né? Esse choque inicial, tudo é flores, né? Porque eu acho que a vida na Itália, na Europa como um todo, ela é mais confortável do que aqui no Brasil. Tem mais Sim. oportunidades e uma qualidade de vida maior também. De fato, a mobilidade que você tem lá hoje, por exemplo, é mais barato viajar de avião do que trem, Sim, verdade. tá? E você tem voo para todo lugar, toda hora. Então, Qualquer cantinho tem um aeroporto, né? você Muito não, rápido. Não te quebra para fazer uma viagem. Dá pra fazer um bate-volta de Portugal a Espanha, por exemplo, no mesmo dia. Dá pra fazer. Dá Vai pra e fazer. volta. Uma ponte aérea, né? Mesmo Com certeza. de trem, né? De Mesmo trem. de trem. Trem é legal. Tipo, a região mais Sim. norte tem os trem-bala, né? Então, são rápidos, é bacana. O trem é mais a paisagem que você vai ver. É verdade. Agora, se você quer uma coisa mais rápida, mais pontual, O avião. o avião. Né? Avião. E ele entrega muito bem. A questão do poder de compra, eu acho que é quando você começa a entender que você tem poder de compra. Até eu dei um exemplo antes, vou repetir o exemplo. Uhum. Imaginem que vocês têm... vamos fazer uma consulta médica, né? Que é uma coisa bem normal de todo mundo. Uma consulta médica no Brasil hoje vai variar de 400 a 500, onde o salário médio, não o salário mínimo, mas o médio, ele varia entre 2.000 e 2.200, mais ou menos, né? Imagina que uma consulta médica vai dar 400, 450, isso aí dá o quê? Vai dar uns 20% do salário, mais ou menos, né? Um quinto. Isso. Um quinto, um sexto do salário. Imagine que a mesma consulta médica na Itália, onde o salário é 1.000 euros, A média? média na Europa, né? Vamos dizer que 1.000 euros. Você vai gastar 100 euros. Isso é um décimo, seria 10%. Só aí você entende que você tem, mesmo convertendo, vai dar o mesmo valor na conversão, só que o poder de compra vai ser Poder o de dobro, compra. o dobro do Ou que você teria no seja, Brasil. né, ele pagou para o pessoal entender, ele pagou a consulta médica lá na Itália, ainda sobrou 90% do salário dele. Perfeito. Aqui sobraria, sei lá, 80. 75, 75. 60, isso. Ou então essas duas canecas. Comprando no Brasil e comprando A mesma caneca. a mesma caneca. Com o mesmo produto dentro. Mesmo líquido. Lá você conseguiria comprar, digamos, 2 canecas.
Ou então, também, Com o mesmo valor. eu vejo uma forma também de você identificar isso, quantas horas você precisa para comprar esse produto. Tá correto Perfeito, também? perfeito, a melhor forma. Para comprar no Brasil, eu preciso de 3 horas. Isso. Para comprar na Itália, eu preciso de 20 minutos de trabalho. Tipo isso, né? Maravilha, maravilha. É isso. Claro, não dá pra gente pensar que, nossa, vou pra lá, vou ficar rico, rapidão, vou trabalhar menos, vai ser... Assim, ó, o conforto que você tem numa vida normal é muito grande. Uma casa boa, um transporte Sim. bom, lá realmente entrega. Aqui você paga imposto e não tem a entrega. Sim, Então, eu acho que esse é um ponto bem importante. Você vai estar lá, você vai ganhar teu salário, ou se você está casado, vai ter 2 salários, você vai ter uma vida confortável, você vai conseguir viajar, sabe? Você vai conseguir comer do bom e do melhor. Você vai chegar no mercado, você não vai ficar, meu Deus... Escolhendo ali, fazendo conta. Não, você vai pegar o que você quer comer. É verdade. Entendeu? Você não fica pensando, meu Deus do céu, nossa, mas tá 30 centavos mais Eu vou caro. pegar esse produto aqui. Entendeu? Você tem qualidade de vida. Então, eu acho que isso aí é o que mais encanta quando o brasileiro sai daqui e vai. Isso de todas as classes sociais, tá? Sim, Não é sim, qualquer uma. Entendeu? Tem toda essa questão. E claro que para as classes mais... De onde eu vim também, que era uma classe que a gente teve, eu não vim de classe rica, média, a gente era uma família bem normal, de classe média baixa. E para nós ali, para mim, pelo menos, foi uma coisa, tipo, um impacto bem grande. Tipo assim, pô, eu quero proporcionar isso para minha família também. Tanto que hoje eu estou tenho cidadania quase todo mundo da minha família por causa disso. Eles têm liberdade geográfica, a opção de escolha. E baita presente que tu tá dando, né? Querem ir? É Bom, verdade. né? E eu dou um exemplo do que eu vivenciei em Portugal. Um policial, que era de Porto Alegre, ele foi conhecer Portugal, sem ideia de ficar. E ele teve uma ideia andando de tuk-tuk, que é muito comum na Índia também, né? Aquele com 2 rodas e uma moto, né? Aham. Ele andou, ele disse, me leva a conhecer Portugal, pagou 80 euros. Isso é um valor, tipo assim, alto para um passeio, né? Perfeito. E nesse momento ele teve a ideia, por que eu não veio para trabalhar com isso? Uber eu vou ganhar muito menos de aplicativo. Então eu vou fazer isso. Num ano que ele estava lá, ele comprou o dele. E aí eu perguntei, né? Brasileiro tira dúvidas, né? Eu disse, quantos euros você ganha por dia? Ele disse, no inverno ou no verão? Você, não sei, tem diferença? No inverno, 150, no verão, 400. Claro, tem bastante. Diária, gente. E Ele não, disse... Ô, E Ronaldo, daí ele me mostrou a tabela, Ele né? pagou o aluguel da casa dele num dia. isso. Ele falou exatamente isso. Mas, ô, Ronaldo, isso que o Lucas está falando, empreender. Eu Empreender, quero, eu quero ir lá exatamente. para a Europa, mas eu consigo ser funcionário, como você foi mesmo, mas empreender é fácil lá na Europa, porque aqui no Brasil é um pouco complicado. Cara, quem empreende no Brasil, empreende em qualquer lugar. Tá? Então, Tipo essa sacada do cara, né? Do policial, Perfeito, né? Perfeito. Então, assim, é mais simples a carga tributária deles, é uma partida IVA, né? É uma IVA única, então um imposto único. Aqui você tem que, ter pós-doutorado para conseguir fazer o imposto de renda. Né? Lá é muito mais simples as coisas. Então, o empreendedor lá realmente consegue prosperar. Tá? A taxação em algumas coisas são mais altas. Por exemplo, um salário lá, vocês vão taxar muito mais. Só que você não se importa que taxem, se você ganhar 10 mil euros, eles taxar 45% do teu salário. E tu tira. Porque, você vai ter tudo do bom e do melhor. Você vai ter uma estrutura boa, um transporte público maravilhoso. Segurança. Você vai olhar no negocinho lá, no timer do ônibus. Quando zerar, o ônibus parou e abriu a porta. Entendeu? É uma coisa assim que... Cara, você não precisa ter carro, dependendo da cidade que você escolher. Tá? Carro se torna um luxo, mas se você quiser carro, Isso. você compra um carro muito barato. Você compra um carro por 3 mil euros, né? Nem precisa financiar. Carros ótimos. Tanto que, sim, o cartão de crédito lá quase ninguém usa. É tudo à vista, né? Sim. E isso Não é tem como nos parcelamento. Estados Unidos também, assim. É, O pessoal Não tem parcelamento. financia. Aqui no Brasil é tudo cartão de crédito, né? Ótimo, tem ferramentas para você Tem ganhar, benefícios, né? né? Pontos e tudo mais. Mas lá não tem, lá não usa. É o dinheiro mesmo. É o dinheiro, é a vista, porque não é aquele tudo exorbitante. Eu brinco que a gente jantou um dos dias que a gente tava lá, a gente jantou com 2 moedas. Com 4 euros. Que legal, né, cara? É sensacional É isso. muito Tipo, a sensacional. nossa janta era uma sopa, €1,80. Perdi a vergonha de usar moeda lá. É verdade. E lá eles dão valor a cada centavo, né? Eles Centavo. devolvem um Eles centavo. Exato, no mercado você dava 1 centavo. 1 você centavo, Isso. 2 Tem que- centavos, Tem que moeda pegar de 2, sempre né? o escontrino, o recibinho fiscal, né? Tem que sempre pegar lá. Pega, leva. Ah, sim, isso sim. Eles não- Contribuinte, né? Porque eles nem dão. Isso.
Pega e joga no lixo, né? Não quero. Você quer ou não quer? Não, lá eles tiram. Ô, tá esquecendo, pode levar. É verdade. Se você quiser, você joga fora. É mas- uma comparação que a gente tem aquela brincadeira, né? Não pode trocar os R$ 50 da carteira, porque senão ele some. É verdade. Mas o dinheiro lá demora a sumir, né? Tu troca os $50, no meu caso, que eu já tive essa oportunidade de ir pra lá. dólar. Aham, e demora, tu Você vai. morou nos Estados Unidos, né? Estudei lá. Estudei na Filadélfia. Eu nunca fui pra Europa, por isso que eu tenho muitas dúvidas, né? Como é que tá lá a Europa, a situação. E a gente vai falar sobre isso, né? E questões sobre cidadania, que já temos pergunta aqui até no meu WhatsApp. E eu já vou fazer pra ele, mas vamos fazer um bloquinho Rafa antes, também né? tem perguntas lá, Rafa? Eu tenho aqui depois, mas é só sobre pegar o contato, mas depois a gente passa Tá, pro a pessoal. gente vai passar o contato dele no final, tá bom, gente? Fica Combinado. acompanhando. Lucas, falar da... Vamos falar do Clube de Tiro Klaus? Claro. Teve um evento hoje lá, né, Lucas? É uma competição, Competição. porque quem é atirador esportivo tem que estar em dia com as suas obrigações, que você tem que participar de 2 competições por ano, se eu não me engano, né? Então, se você é seu CAC, não conseguiu ir hoje, já agenda com o Klaus ali para ver quando vai Mais ser o as próximo. presenças, né? Isso, mais as presenças que aqui, ó, o Clube de Tiro Klaus está patrocinando a gente e você tem que estar em dia com sua documentação, tá bom? Atirador esportivo, Inclusive, colecionador pode fazer e caçador. CR, né? Pode, tudo liberado ainda. Por mais que teve muitas mudanças É. no novo governo, mas ainda tá podendo comprar arma, 3 Aham, armas, né? Sim. Eu acho que é legal a gente deixar claro, porque muitas pessoas têm a dúvida, falou muito em 3 armas. Uhum. Por exemplo, eu quero deixar bem rapidinho claro aqui, quem já tinha 2 armas tem direito a comprar mais 3, né? Isso. Então é essa a Nova diferença. compra. Isso. Quer se tornar um atirador esportivo e participar de campeonatos a níveis estaduais, nacionais e até mundiais? Ingresse no Clube de Tiro Klaus, possui uma equipe competente para encaminhar o seu CR e outra equipe com monitor de tiro, instrutor de tiro esportivo e instrutor de armamento e tiro, sempre assessorando sócios no tiro esportivo e defensivo. Há mais de 30 anos oferecendo cursos de tiros a níveis iniciante, médios e avançados. Tudo isso você encontra no Clube de Tiro Klaus, na Travessa José dos Passos, no bairro Santa Cruz, gente. 999891243. Fale direto com o instrutor de tiro. E aqui um tempo tá chegando novidades falando do Clube de Tiro Klaus. E com certeza a gente vai trazer pro nosso pessoal. Beleza. Quero falar da Gaffer Chocolateria. Já estamos degustando Eu até, já inclusive. taquei aqui. Esse chocolate... Sensacional. Peraí, vamos ver se ele Isso. adivinhou. Sensacional. Sentiu um sabor diferente? Peraí. O chocolate em si ele já vai te já entregar vai te dar uma dica. uma... Sério que é um porquinho? É um porquinho, é um Tem porquinho. porco aí. É um porquinho. Torresmo? Chocolate de bacon. Chocolate de bacon. Experiência legal, né? Tem um Cara, presente pra ele também, né? Que sensacional. Com a linha de Páscoa da Gaffer, né? Rolou. Você vai levar pra casa. Já foi aqui na Gaffer? E Concórdia não deve ter ido, né? Porque Não. tu mora na Mas Itália. Ah, mas é uma experiência boa. Se tu tiver... Eu não sei se tu vai dormir aqui ou já vai voltar pra Xanxerê. Vou dormir aqui. Então amanhã dá uma Tem passadinha um batismo da minha afilhadinha, Maia. Aqui? Sim, maravilhosa, Concórdia. linda. Então tu pode ir no lounge da Gaffer, é sensacional. Pô, pede lá todo o cardápio deles remodelados, né? Tem novidade. Ou até mesmo Melhor no centro, na chocolate. loja, né? Isso, ali no Levar uma calçadão tem a comprinha. Gaffer ali. Nossa, com certeza. Sensacional. Sensacional. Chocolate Muito muito bom bom. mesmo. Muitas opções. 2 né? ambientes, né? No 2 centro de ambientes. Concórdia e também, gente, No contorno no norte. contorno. Programação especial de Páscoa. Acesse o Instagram, tem a programação do Coelho. Leve a criançada a visitar e conhecer o Coelhinho da Páscoa. Coelho Floquinho. Porque é você, né, É, Lucas? sou eu. Vamos lá, quero falar da Eclair. Tem aí a programação Não. de viagens? Tenho aqui. Enquanto isso, eu vou falando da Mecânica Julian. Deixar um abraço para eles que estavam ouvindo a gente. Mecânica Julian tá Aham. Depois pergunta aqui, Lucas. Tá bom, beleza, Rafa. Depois já voltamos com a sua pergunta. Todos os serviços de manutenção e revisão automotiva na Mecânica Julian, incluindo suspensão, geometria, balanceamento, revisões, troca de óleo, filtros, consertos e motores e muito mais. Mecânica Julian, na subida do Santa Cruz, acima dos AT Supermercados, telefone 3442-6374. Dá uma passadinha aqui, a gente sempre faz a pergunta pro convidado. Eu vou Agora. fazer. Gosta de viajar? Essa aí. Adoro viajar, né? Casou. Deixa eu complementar a sua Vai. pergunta. Na Europa, qual foi o lugar, ou país, ou cidade que tu mais gostou, assim? Deve ter ido para outros países ali. Ou até pode citar. Cara, a Itália é maravilhosa. Eu até suspeito em falar, mas é maravilhosa. Mas olha, a Irlanda é Ilha Esmeralda, né? Cara, a Europa... Suíça. Suíça é de tirar o fôlego. Tu foi já? Conheceu? Alpes? Já passei por lá. passou. Não tive a oportunidade de realmente entrar em todos os Alpes lá, mas Deve ser incrível, deve ser né? incrível. E Islândia, né? Eu acho que Islândia é o A Islândia eu top tenho 1. curiosidade, cara. É legal. né? Islândia é top 1. Alemanha conheceu? Alemanha conheci. Portugal, Portugal, Espanha. Áustria, Espanha.
A Espanha come bem. Itália, número 1 em comida, né? É. Depois eu quero saber sobre Também isso. Ali quero tu falou saber. que gostou da culinária mediterrânea, né? E Maravilhoso. vamos falar sobre isso aí. Se a pizza lá é tudo isso mesmo. De fato é. Pizza napolitana. É sensacional. Vamos lá então, gente. Aqui, ó. Dando um giro pelo roteiro da Viajário Seguro Pelo desse mundo ano. da Viajário. Fazenda Parque Hotel, em abril, né? Um dos melhores hotéis fazendas do Brasil, né? Do Brasil. Lá em Gaspar. 16 de abril a 19 de abril. Temos o Circuito Histórico de Minas Gerais, que vai ser em julho. Santuário Nossa Senhora Aparecida, que é sensacional, em agosto. Também temos a Festa das Flores e dos Morangos lá em Atibaia. A mãe do Rafael já está confirmada Já comprou a para passagem. essa passagem, né? Lá em setembro. E o Pantanal, temos Rio de Janeiro, Gramado e Canela. Gramado e Canela é perfeito, né, gente? Pra Viagem você ver. internacional também, Lucas. E isso para Buenos Aires, Argentina. Muito barato, gente. Assunção? Os valores. Temos para Assunção Ah. também. Mas Buenos Aires é em novembro também. Novembro. De 10 a 15 de novembro, Buenos Aires. Olha, você que quer passar um momento Sensacional. Conhece? romântico, né? Não conheço, gostaria. Eu já muito. fui em Buenos Aires, gente. Eu fui quando era criança. Não foi muito Não legal, lembra? né? Não, eu lembro. lembra? Assim, mas é uma cidade mais para casal, assim. Tu que gosta de tomar Entendi. um vinho ali. Assistir vinho um fresco tango. Mais ali, romântico, De né? Mendonça ali, no Porto Madeiro. É sensacional. Deixa eu registrar aqui. 99134 5426 ou 991015553. Também o site da Viajário. E, claro, também tem a questão do Instagram que você pode acessar. Eclair e também a Eclair, né? Dalmolin. Eclair Dalmolin, sócia proprietária da Viajário. E já vamos voltar para o nosso bloco aqui com a nossa conversa com uma pergunta do ouvinte, né, Rafa? Pode Exatamente. soltar A Thaís aqui perguntou. Ela é descendente italiana, de sobrenome Mosselin. Ela quer saber quais que são os primeiros passos para dar início ao processo da cidadania italiana. Já tens que ter a árvore genealógica e documentação pronta? Não necessariamente. Para a gente entender se ela tem o direito, basicamente o sobrenome dela é italiano, né? O ideal era conversar com o avô, com a avó, com os tios e pegar o máximo de documentação possível, né? A documentação ela tem que ser nascimento, casamento, óbito, de preferência inteiro teor. É um documento que você pode encontrar num registro civil e pedir ele atualizado. Geralmente dos vivos ele tem que pegar uma autorizaçãozinha, dos mortos já é liberado para qualquer membro familiar. Mas sim tem que montar uma árvore genealógica para chegar até o italiano, descobrir quem que é o Dante Causa, o italiano, né, o antenato, para a gente começar a organizar a documentação, analisar, enfim, deixar tudo bonitinho. Show de bola. Eu tenho uma pergunta que veio aqui do Paulo, que está assistindo a gente. Ele tem muitos amigos de São Paulo, de várias descendências. É possível contratar o serviço de você, mesmo estando em São Paulo, não aqui no Sul? Sim, a gente atende o Brasil inteiro, O Brasil principalmente os estados que têm mais incidência de italianos, né, que inteiro. São seria... Paulo tem bastante também. São Paulo é muito grande, a gente tem muito cliente de São Paulo, interior de São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo também, alguma coisa em Rio de Janeiro, também tem italianos do Rio de Janeiro. Sim, sim. E o Sul, né? O Sul aqui, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Então tu atende todo o Brasil. Todo o Tem Brasil. um... Norte também tem, né? Alguma coisa, norte mais portuguesa, né? Isso. Ah, português. Norte mais Mas tu portuguesa. faz cidadania portuguesa, né? Faço cidadania No momento, portuguesa só portuguesa e italiana que vocês fazem. Português e italiano é o carro-chefe, alguma coisa da alemã, mas a alemã é muito limitada, então a gente até não tem muitos casos de alemão. É porque a italiana tá bem fácil, né, Ronaldo? Principalmente a italiana, mais do que a portuguesa, Ela eu não acho. tem limite de geração, né? Pode Isso. ser ex-avô, Entendi. você vai ter o direito. A portuguesa, ela tem limite, é só avô, porém, você vai pegar a pessoa mais antiga, viva na família, e pode ser o avô dessa pessoa, então... Tem uma pergunta exatamente sobre isso. Tu falou como que era o sobrenome dela? Mocelin. Mosselin. Aí tu já consegue identificar. Às vezes Sim. pode enganar. Por exemplo, pode ser um sobrenome que não é de origem... A gente falou sobre isso já. Isso. Então, para deixar claro, a pessoa, não vou porque... Não, atrás disso pode ser um erro de cartório e tal, e pode ser Pode não ter o nome mais fácil do que e imagina. vai ter direito. Que nem o Também Silva, já- né, deu de exemplo, né? Já Sim. aconteceu o contrário também, de achar que o nome é sobrenome italiano perfeito. e não era espanhol. Por exemplo, Martinez era espanhol. espanhol. Tem italiano também com Martinez, tem na Itália, porém, no caso dessa pessoa específica, era espanhol. Daí não conseguiu. Não conseguiu. Então- Não conseguiu. Porque espanhol também, hoje agora mudou um pouquinho, Tá limitado, né? que ela é para limitada, ela é neto também. E o Ronaldo, só para lembrar, gente, pode mandar pergunta 30 93 70 no nosso WhatsApp e no Facebook e no YouTube também. Ronaldo, para simplificar aqui, quais são os documentos que eu preciso para iniciar o meu processo de pedido de cidadania? Assim, um resumo. Basicamente, é nascimento, casamento e óbito.
obviamente, entro com isso. Sim. obviamente quem já foi falecido, né? A partir do requerente, da pessoa que solicita, até o italiano, até aquela pessoa que veio da Itália. Não necessariamente precisa ser um italiano específico, mas tem que ser aquela pessoa que veio para a Itália. Porque às vezes veio pai, mãe, veio família, né? Então tem que ser o primeiro que veio com 11 anos, talvez, lá, vai ser ele que vai ser o italiano. E assim, com isso, eu posso saber se eu tenho direito ou não. Aí a tua empresa faz esse trabalho de levantar a árvore genealógica. É mais simples que isso. Eu precisaria, geralmente, em geral, eu preciso de uma certidão antiga, de preferência dos avós. Se você me der uma certidão de casamento dos seus avós aí, eu consigo em 24, 72 horas já fazer uma genealogia. Aí tu já pode falar, pode ou não pode? Isso, já passo as informações se o cliente quiser comprar a informação, a gente já também consegue já passar essas informações e, obviamente, depois só atualizar as certidões, né? Para a gente poder iniciar os passos. E aí é garantido, né, o processo, Ronaldo. Se tu levantou a árvore genealógica, tu sabe se essa pessoa vai poder ou não. Aí vamos começar italiano. o processo e é só Perfeito. questão burocrática. Claro, a gente tem que montar, né, depois de toda a árvore, porque eventuais destruição de documentos podem ter acontecido. Porém, se você tem algum registro desse documento antigo, ou até um batismo, ou um registro que esse cartório foi queimado, a gente consegue reconstruir esse documento judicial. Então, mesmo que às vezes não tenha um documento, a gente consegue reconstruir com provas dos outros documentos. Todo documento é válido. Todo Ele documento vai é- auxiliar de alguma Nesses forma. casos, até uma identidade, um CPF da época ajuda. São particularidades. A cidadania italiana ela é muito particular. Por isso que é complicado a escala da cidadania italiana. Ela é muito personalizada. E nós trabalhamos exatamente nessa área, personalização. Cada caso é um caso, a gente vai entender a necessidade da família, vamos montar todo um plano de atuação em cima da análise deles, né? Então, a gente precisa de toda essa documentação primeiro, vamos verificar, vamos analisar. Se tiver algum pormenor, a gente vai resolver isso, né? E tem uma outra coisa que é a questão da naturalização, mas isso aí dificilmente aconteceu, principalmente na nossa região, alguém ter se naturalizado. Por exemplo, o teu italiano veio para o Brasil e se naturalizou brasileiro. Se o filho nasceu antes da naturalização, continua com o direito. Se o filho nasceu depois dessa naturalização, perdeu o direito. Perdeu o Mas direito. tem como verificar com a certidão negativa de naturalização, CNN. É um documento que se emite online, bem facinho. Ronaldo, temos outra pergunta aqui no nosso YouTube, da Bruna Casarotto. Cheguei agora, mas gostaria de saber quanto custa mais ou menos para conseguir a cidadania italiana. Um termo geral, assim, varia de caso para tanto caso. até tanto. Tá? Olha, pode variar de 6 mil reais a 36 mil reais. Né? São casos e casos. Casos e casos, opção tem várias opções de cidadania de acordo com o que o cliente deseja. Velocidade, um pouco mais tranquilidade, colocar mais membros familiares, tudo isso acaba diferenciando o preço. Então, o mínimo 6 mil. Mínimo 6 mil. Máximo né? 30 aí. Máximo 36 para uma pessoa, vamos dizer assim. Consegue baratear bastante, tá? Dependendo do número de pessoas. Mais perguntas, Rafa? Temos uma pergunta do Losivânio Lorenzi. Losivando Lorenzi, inclusive, conheço ele. Conhece? Entrevisto ele, sim. Ele é da Associação Catarinense de Criadores de Suínos. Olha aí. Dos olha só. porquinhos, exatamente. Dos porquinhos. Ele pediu aqui, ó, quanto tempo demora para receber a cidadania depois de protocolada? Tempo de emissão, né? Vamos lá. Eu acredito que ele esteja falando sobre aquela que é protocolada no consulado. Uhum. Tá? Tem diferença, né? Tem, sim. Temos consulado no Brasil. Ele geralmente a fila desse consulado demora até 10 anos, né? Dependendo do 10 estado. anos. Então, assim, o pessoal que protocola nessa fila pode ser de 1 ano a 3 anos para finalizar, depois do protocolo, tá? Sim. Porque é um processo interno, depois vai para a Comune, e a Comune tem 6 meses. A Comune é um cartório, tá? Lá na Itália não é cartório como aqui. É um cartório público. Portanto, eles têm 6 meses para transcrever essas certidões, enviar para o consulado e o consulado informar o requerente que ele está com o processo finalizado. Então, pode demorar, tá? Um pouquinho. Agora, no processo judicial, hoje, se você protocolar um processo judicial, está sendo bem rápido, 8 meses, 1 ano, tá? Dependendo, obviamente, do tribunal que for protocolado e qual a sobrecarga desse tribunal. Mas, em geral, com a nova conjuntura, que mudou os tribunais, em menos de 1 ano estão sendo as audiências já. Na tua empresa ali é mais ou menos esse tempo que os teus clientes demoram. Sim, na administrativa, aquele que vai para lá fazer processo, de 2 meses a 5 meses, 90% dos processos saem dentro do 3º mês. Sério? É muito rápido, então. Isso. Ele é um processo mais caro, porque você tem que se deslocar lá, vai ter que se manter lá no período, a gente já fornece a casa, fornece todo o suporte, né?
e aí a gente faz um pacote pro cliente estar lá. Vai sair já com identidade, passaporte, lá, enfim. Nossa. E a tua empresa presta assessoria de tudo isso. E isso também, e a judicial, hoje é o carro-chefe, tá? A judicial, hoje 70% dos nossos processos são judiciais. Por quê? Ele é mais barato, o cliente não precisa em nenhum momento sair do Brasil, pode fazer tudo aqui. Tudo em casa, não Tudo precisa. em casa, no conforto, trabalhando ali, pode se organizar financeiramente e ir como europeu morar para Itália. Não precisa Já estar... sair como europeu daqui. Pega o passaporte no consulado aqui. O Eduardo é um exemplo disso. Pegou a portuguesa, né? É A italiano. italiana, sim. Italiana, ele e o pai dele. Belisario, né? Isso. Então, hoje é uma opção muito boa, muito confortável. Quanto mais pessoas, mais barato vai ficando, porque é um processo judicial único. Para cada requerente adicional tem uma custa processual apenas, né? E esse é um processo que está valendo bastante a pena, que o pessoal faz com famílias de 10, 12, 15 pessoas. Sim, já tira pra todo mundo. Claro, tu já levantou as informações do Isso. descendente, É a né? mesma Isso pasta para só todo vai mundo. aplicando. Só Com dois irmãos. né? Aí torna-se mais barato, né? Porque Muito faz mais. um pacote ali, divide pra todo mundo e... Hoje é carro-chefe. Isso aí que se consolidou ali em 2019, 2020 com a pandemia, né? Se consolidou nessa parte, nesse período aí. Eu acho que a gente pode até estar respondendo essa outra pergunta que o ouvinte deixou, não deixou o nome só. Sobre vistos, a empresa dele também auxilia? A tua empresa auxilia na questão do visto? Hoje a gente não trabalha com visto. Não trabalha com visto. Mas a gente sempre orienta. Quando os clientes vêm me procurar, alguma pessoa, enfim, que não seja cliente, me pergunta, a gente sempre dá uma orientação, né? Mas a gente não trabalha com vistos em específico. Ah, não trabalha com visto. Então, cidadania em si. É cidadania. Quem vai tirar a cidadania não precisa de visto, né? E, Perfeito. inclusive, outra coisa que a gente tá falando nos bastidores, tu tendo a cidadania europeia, né, a italiana, no caso, facilita os vistos para outros lugares, como os Estados Unidos, que é um visto difícil de se conseguir. Sim. Facilita em muito. Na verdade, você não precisa de visto, né? Você paga uma taxa, que é o ESTA, É quase automático. é automático, né? Você vai lá, você vai pagar a taxinha, coloca a tua motivação e em 24, 72 horas ele está aprovado. Dependendo da frequência que você vai, é automático já. Você só vai lá, paga e entra. Se você respeita, né? Viajou 10 vezes para os Estados Unidos, respeitou certinho as datas que você colocou Sim. lá, entrou, saiu, eles já nem... Só tem que pagar e entrar. Tá? A Austrália, por exemplo, que tem muita gente que vai para a Austrália, porque paga muito bem, né? O Nova dólar lá. Zelândia. também. Nova Zelândia. Então, isso aí, Nova Zelândia né, entra Batata. tranquilo. Agora, a Austrália, você consegue 2 anos, work holiday. Faz uma faculdade lá, depois pode ficar mais 2 anos morando. Então, tipo, é perfeito, Então né? te abre oportunidades praticamente para o mundo inteiro, Pro né? mundo. É liberdade geográfica. Liberdade geográfica, Você como tem você o mundo estava nas falando. mãos. né? Você abriu as portas do mundo para você. Que legal. Eu tenho o meu tio, ele E tá pros filhos também, tá? Isso, é. Esse Acho é o que é bem principal, né? importante, né? É uma herança muito boa que você deixa, né? É melhor que dinheiro, né? Crianças Quem sabe? menores de idade, inclusive, elas já entram automático no processo judicial, por exemplo, né? Ah, então já vai junto Ah. pro pai mesmo, que tá tirando a cidadania. Isso. Ah, que Já, legal. e Então- a gente já envia certidões Ganha no um final do brinde, processo. A criança já Vem um brinde. presente. Pague um, leve dois. A né? gente manda certidão de nascimento já. Ah, No que final do processo, a gente manda certidão de nascimento e casamento. Então isso é importante pra gente falar pro ouvinte que tem, às vezes, tá esperando filho ou tem filho pequeno, né? Já tirar logo agora. Não esperar o filho Perfeito, talvez, porque senão pode depois ele perder. entra como requerente também, né? Aí paga mais. Paga mais. Pô, Do caso de casal, os dois precisam tirar? A mulher, por ser casada, ou o homem, o cônjuge, enfim, em si, por ser casado, ele já tem um direito a um visto de residente por ser casado com um europeu. Então, o país que você escolher morar, você vai ter um visto específico. Por exemplo, a Irlanda, Stamp 4, é o Stamp 4. A Itália é o Permesso Soggiorno. Então, cada país vai dar esse direito. Perfeito. Obviamente que tem um tempo, se você tiver filhos, por exemplo, a sua esposa, se fizer cidadania italiana, em 1 ano e meio ela pode pedir a naturalização italiana. Ela tem que falar... morando lá. Não precisa Não morar. precisa morar lá. Porque tem não filho 1 precisa. ano e meio. Se morar lá 2 anos, se não tiver filhos, e 3 anos se estiver morando fora do país. Ela tem que falar só B1 em italiano, é um pré-requisito, porque ela é casada. O descendente de italiano não precisa, tá? Processo direto não precisa, mas o cônjuge, se solicitar isso por matrimônio, precisa. Ele precisa o quê? Saber italiano? É B1, nível B1, intermediário, né? Ah, ela precisa falar um pouquinho de Mas é italiano. tranquilo, é fácil, Ah. tá? Mas é mais barato do que fazer o processo. É Aprender, praticamente digamos. gratuito. É. Isso. Porque você vai fazer diretamente É uma online entrevista ali que pelo faz. próprio consulado. Só manda os documentos. Eles vão lá, entendi. mandam antecedentes criminais, Sim, a proeficiência, a certidão de matrimônio já vai estar escrita junto com você no consulado. Sim. É importante frisar que quando você é italiano e mora aqui, mora fora da Itália, você tem que estar com a sua residência sempre atualizada no consulado. O italiano, a gente brinca que a Itália persegue os seus italianos. E, de fato, eles sabem o endereço de todo mundo. Para mandar uma cédula eleitoral para você votar, um referendo, enfim, um informe, para você poder fazer seu documento, uma renovação, você precisa estar naquela residência específica onde você
você tem, né? Uhum. Então, enfim, para um matrimônio você consegue fazer sem problema depois de 1 ano e meio. Então, é um direito dividido entre os dois. Que legal. Muito legal. bacana essa informação. Sim, e eu já tenho outra pergunta aqui que o pessoal que tá ouvindo a gente lá do Rio de Janeiro. Esse aqui é meu tio. É do caso que eu tava falando com o senhor do meu avô, né? Que é pai dele, no caso. Porque eu vou explicar aqui mais ou menos uma síntese, né? O meu avô, ele não tem os documentos dele. Ele nasceu em Portugal, não tem os documentos dele. Os avós deles, os pais do meu avô, no caso, meu bisavô, são portugueses. No meu caso, meu tio é filho do meu avô, que não tem os documentos mais, mas Uhum. ele é português. Nessa questão ali que tem um rolo de perder o documento, não tem, a tua empresa ela consegue fazer essa recuperação. Sim, se a gente tiver as provas necessárias, a gente consegue reconstruir esses documentos. Reconstruir. Né? Ou simplesmente, por exemplo, no caso do seu avô que você comentou, ele fez um registro tardio depois, né? Isso. E mudou, assim. E- Eu acho que a certidão dele agora tá brasileira, inclusive, né? Perfeito. A gente partiria para uma geração acima dele, A bisavô. a bisavó. E nessa diferença da questão da portuguesa pro italiano, meu avô, no caso, pra mim, ele tem que estar vivo. Sim, sim. Mas no caso, se for o pai dele, a mãe dele, né? Isso. Se for a portuguesa, a sua mãe já consegue fazer. A minha mãe... Por ser neta. Isso. A Ah, minha mãe e meu legal. tio ali, eles já conseguem estar fazendo. Eles já conseguem estar fazendo o processo. Tranquilo. Então já vamos dar entrada nisso aí. A gente já conversou antes. Né? Não, né? A oportunidade é muito boa. né? Claro, claro. Já vai conquistar o mundo lá. Ó. Vai fazer reportagem lá. Português Ora, já... pois. Ora, pois. Aí, ó. Emanuel. Tem que conhecer Portugal antes ali, mas como você falou, Vai né, não gostar. precisa ser só Portugal, né? Tem um leque de Nossa, opções vai gostar de infinitas, Portugal. né? Muita opção, muita opção. Sim, sim. Ah, e o Luan de Borto, ele falou que ia assistir esse episódio, né? Porque ele tá tentando fazer a cidadania dele, mas ele tem um sonho de trabalhar lá na Inglaterra, em Londres. Teve a questão do Brexit, né? Que, para quem não sabe, a Inglaterra ela saiu da União Europeia. Mas, tendo a cidadania italiana, o passaporte da União Europeia, é mais fácil também tu conseguir emprego lá na visto, Inglaterra. sim. Um E, visto. e tá mudando um pouquinho agora, tá? Provavelmente vai ter mudança de regras aí para os próximos meses, anos, enfim. Porque eles estão começando a sentir a necessidade da mão de obra, né? Tá faltando mão de Como obra eles lá. saíram e se fecharam de novo, tá começando a ter essa necessidade. Então, provavelmente, eles vão ter um afrouxamento, uma facilitação para europeu entrar lá. Já vi que tem algumas coisas para o Brasil, para universidades mandarem pessoas para lá. Então, já tá melhorando. E como é que tá... Pode falar. Eu tenho outra dúvida. A gente entrevistou um português aqui no programa que ele é sommelier. Isso, Vitor Esse- Pereira. Isso. Esse papel inverso também vocês fazem quando um português ou um italiano quer vir morar no Brasil? Já fizemos a RNE deles, já fizemos. Tipo, ele veio e tá morando aqui, E é fácil residindo. para o europeu vir morar aqui? É fácil, né? É mais Porque- fácil que nós irmos mais pra lá. fácil. É porque aqui, se ele, dependendo da função, o que ele quiser fazer, é só pegar uma motivação, vai na Polícia Federal, né? Faz todo o cadastramento dele e ele se torna residente aqui. Residente. Aí ele É. pode trabalhar, pode fazer tudo. Pode. Ele não vai ter um visto, não vai ter uma cidadania brasileira. Depois, se não me engano, no Brasil... Vou mentir se eu falei tempo, né? Mas tem um tempo de solo para você pegar a cidadania brasileira. Ele já faz um bom tempo que tá no Brasil, faz, né? Ele já fez até cursos aqui, Sim. se aperfeiçoou, tudo. Mas tem uma empresa Tem agora uma também, empresa isso de deve vinhos. influenciar também, né? Imagina, o Portugal tem vinhos maravilhosos. É verdade. E Itália, ele traz essa Espanha. bagagem, né? Tu gosta de vinho ali, ô Ronaldo? Eu sou Ah. um apreciador. Apreciador. Vamos voltar pra culinária ali agora, eu quero É, saber ali. legal. Tu mandou seu script ali pra mim, tu falou que se apaixonou pela culinária mediterrânea, né? De fato. Como é que é a culinária na Itália lá? É isso tudo que a gente imagina Cara, mesmo? Espaguete, É pizza, maravilhosa e é exatamente isso aí, é o estereótipo. Tá? é o estereótipo? É a pasta, é a massa, né? O macarrão. Massa caseira, tudo ali. Tem a caseira, tem a seca que eles fazem, porque assim, para cada. Eles são muito criteriosos. Eles dizem lá em italiano, dizem que a cozinha ela é pobre, né? Italiana, mas os cozinheiros são ricos, os cocos são ricos, porque os pratos italianos eles têm 5 ingredientes. Todos os pratos. Só 5 ingredientes. 5 para baixo, 5 ou menos. Se passar disso, não é italiano. Eles já dizem que é uma gambiarra, né? Já não É tipo a lei original. da pureza alemã da cerveja, é a lei da culinária italiana. Perfeito. E eles conseguem extrair um sabor de 5 ingredientes que vocês ficam abismados, assim, ó. Tipo, eles iriam achar incrível a nossa pizza, né? Eles não. o último italiano que eu trouxe pra cá, ele queria bater no pizzaiolo. Nossa, ele queria entrar dentro desse cara. Ele perguntou Pizza pro de italiano se ele queria com borda, se ele queria... Nossa, ele ficou. É um sacrilégio. Vou mostrar. Odiou. Só um minutinho aqui. Ó. Vou mostrar que ele mandou uma mensagem hoje pra mim aqui, ó.
Só no Brasil, acho que existe a Só pizza. no Brasil. Não eu sei acho. se Mas pega qualquer aqui. coisa o brasileiro extravasa. Eu né? mandei uma mensagem pra ele, ó. Bota no Pode microfone. colocar. Meglio in Brasile. Meglio qua in Brasile, Dani. É meglio in Brasile. O que é isso? Pizza. quer dizer? Eu falei que é melhor aqui no Brasil Ah. a pizza, né? Daí ele mandou, certeza, com bananas, com banana, com abacaxi, coco, chocolate. Eu falei, sim, muito boa. Isso pra eles nem é pizza, eu acho. Nossa, né? ele pirou, surtou. Imagina aquela pizza californiana. Isso, essa aqui que ele tava com falando. É churrasco. Ele odiou o catupiry. Odiou de catupiry? Ele falou, meu Deus do céu, o que é aquele queijo em cima, lá, aquela coisa mola. Aquele... Gente, o brasileiro é sensacional. Ele coloca purê de batata no cachorro quente, mas Sim. os americanos, o sushi, o cream cheese é só aqui no Brasil que eles colocam. Sério? Sim, no Japão. Aqui é não tem. abundância, né? É, aqui é. Sim. Aqui Vamos mexer nisso aí. Não, tu vamos- pega uma pizza, a pizza é tipo aquela, é da casa, né? Não, da casa tem tudo, né? Literalmente, né? Tudo que tem na casa, da né? casa. É uma Tudo no mistura- Brasil. Sobrou é das da outras casa. ali, vamos colocar. Vai tudo, X né, ou cara? da casa. Esse já sabe que é nervoso, né? Mas eu confesso que eu sinto falta da nossa comida, nossos porcão mesmo aqui, nossos Lá não tem. cachorrão, Não assim. tem dessas. Cara, tem uma curiosidade que eu acho que é interessante falar. Lá no sul da Itália, um prato muito legal, eles têm muito food truck, né? Eles fazem panino. Panino que você vai lá, você escolhe uma carne, Aham. umas verduras que você coloca dentro lá, e eles comem muito carne de cavalo. Carne de cavalo. Carne de cavalo. E Até o couro, né? é muito boa. Muito É boa. bom carne de É cavalo. muito boa. É tipo você um já churrasco provou? ali. É... Sim. Como regularmente como. Mas ela é, Não me cancelem, gente. Mas é, provavelmente ela é muito mais dura. cara, não. É que Não. depende, se o cavalo ele é criado com Ah, essa pra- finalidade, né? Detalhe, 90% vem do Brasil essa carne. De cavalo? Exatamente. Produzido Meu irmão, Mato meu irmão Grosso. falou algumas coisas disso, que ele é veterinário e tal, de cavalo. E assim, ó, os cavalos são muito bem tratados aqui, tá? Pra esse Muito bem fim. Pra tratados. esse fim, né? E acredito que por serem bem melhor tratados, a carne deles pode ser melhor que a Aí de boi quem tá por causa ouvindo agora disso. diz, coitado dos cavalos. Fala pro indiano, então, que a gente da come vaca, né? Exatamente. É, mas é a mesma é cultural É deles. cultural. E surgiu depois da guerra, né? Porque tinha muito cavalo depois da guerra, sobrou cavalo. tinha fome, Ah. e eles começaram a comer, né? Os cavalos. Isso é histórico, né? Então criou, né? Então, o Japão também tem E ela é cultura de comer. saborosa? É saborosa. É uma carne bem vermelha, bem suculenta, né? Deve ser forte, tipo, não me lembrar de ovelha tem, Ferro, sabe? né? Ela tem bastante gosto de ferro. Não assim, né? Ela é uma carne parecida com o gado, só que ela é mais... Portugal também? Essa região a gente Tem, encontraria? tem alguns uns lugares que Perdi a comem. oportunidade. Eu lembro Deve que ser bem teve um particular. escândalo recentemente, tu não deve lembrar que tu não estava aqui, mas lá em Caxias do Sul, eu morava lá, teve um escândalo que estavam vendendo carne de cavalo e o pessoal pirou. Inclusive, um restaurante que eu comia bastante servia carne de cavalo, eu não sabia. Eu comi, mas eu posso ter comido sem querer. O problema no Brasil é você servir uma coisa que não é com outro Ah, nome. né? sim. Não que é proibido servir carne de cavalo, mas os caras estavam vendendo gato por lebre. né? Não é proibido. Acredito que não, porque se É, é a produzido produção aqui, sai né? daqui, né? Então, acredito que não tem nada que proíba na legislação. Mas né? é o teu prato favorito? Não é meu prato favorito. Qual é o teu prato mas é uma favorito lá coisa na que Itália? depois do... Como não tem churrasquinho normalmente, lá, depois do futebol a gente vai lá e come panino. Ah, panino é o nome. É panino Carne de cavalo lá. Que dá aquela sustentada depois. Repõe as energias, É, né? bastante, é bem rico em ferro. Mas a Os tua... médicos receitam para crianças que têm anemia. carne de cavalo. Uhum. E tua comida favorita da Itália? Ah, cara, acho que os frutos do mar, as pastas. Eu sou alérgico a frutos do mar, mas. Vale a pena arriscar às vezes? É que assim, uma coisa que tem que um barqueiro lá me falou, cara, você é alérgico à amônia, você não é alérgico ao fruto do mar. E realmente lá, como o peixe é muito mais fresco, ele vem direto do mar para um restaurante, Quase vivo, né? quase não tem. Não, geralmente é vivo. Vivo, Se você vai lá e você vivo. escolhe, você está tudo lá. Eu você achei- escolhe o aquário peixe. ali, Eu né? achei incrível isso, cara. É vivo. Eles tiram todo dia de Não, manhã. quer esse aqui? Vamos pegar. Eles ali. pegam ali e Lucas, fazem lá pra não você. sei se já Você viu. escolhe o peixe e eles fazem Ah, pra o você. restaurante faz ali pra Aham, ti? uhum. No mercado o caranguejo se mexia. Assim, Eu normal. chamei a minha esposa e disse, vem ver o caranguejo se mexer. Tá vivo. Embalado. É fresco. A cestinha, aquela de carregar maçã, tinha caranguejo dentro se mexendo. O negócio Sério? Já viu isso lá, Sim, né? mas eles gostam do E a comida senhora crua, né? comprando, Comida crua. e inclusive ela perguntou, a portuguesa perguntou pra que tava atendendo se era fresco, né? Tava mexendo, era fresco, né? A resposta mas era e- fácil. Lá é... isso aí, Muito eu acho peixe, que né? Muito comum, A pasta com fruto do mar, com peixe é boa. E é muito barato, né? Muito barato. Muito barato. Comparando o valor do peixe aqui em Concórdia, digamos, Peixe porque, espada, porque a lembra? gente tá longe, né? É muito mais barato lá. É. Lá os pratos brasileiros são caríssimos, né?
Você vai pra uma churrascaria lá, você deixa um rim. Tipo, 30 euros, 25 Não, tipo, euros. 35, 40 euros. Esse né? churrasco que a gente tem aqui no Sul é muito difícil achar lá, então. Cara, agora até começou a se consolidar um pouco mais as steakhouse, né? Os steakhouse, sim. Os restaurantes de carne começaram faz uns 4 anos que a Itália Mas é começou... brasileiros? Não, Não? não É porque brasileiros. tá meio que se popularizando essa questão ali da parrilha também, Sim. né? Exato, Dos cortes exato. japoneses que são Exato, os do dry Wagyu, age, né? dry age muito agora. Dry A age, picanha chegou lá agora. O pessoal, o italiano já conhece, o europeu já começou a conhecer. A carne irlandesa é muito boa, né? Mas Sim, os cortes... as raças, né? Dos bois. O Angus, né? Angus. Mas os cortes deles é complicado ainda, né? Eles erram muito o corte. E que prato que você chegou lá e tinha brasileiro que você, opa, tá legal porque tem aqui? Brasileiro. Cara, minha maior frustração foi comer um arantino, que ele tem formato da coxinha, assim, ó. Só que ele é de arroz. Eu cheguei emocionado. Achei, Meu Deus achei a do céu, coxinha. achei a coxinha aqui. Foi daquela mordida. Uma lágrima. Era um bolinho de arroz. Era bom, mas não era coxinha, entendeu? Então não encontrou nada assim de cara? Cara, Feijoada? Não, feijoada não existe lá. Cara, a pasta que é muito típica, né? O Sim. macarrão mesmo, a pizza é muito Sim. mais saborosa porque ela tem menos ingredientes, então cada pizza você vai realmente E a sentir. fermentação E a natural, massa né? é É uma massa. 48 horas fazendo fermentação, né? Tipo, o negócio Sim, Aqui a gente compra massa no mercado, né? Tem Pré-assada, massa né? Mas tem, mas tem muita pizzaria já italiana que respeita exatamente Sim, a qualidade. em Se Concordia, você, tem se uma- você for, a gente fazia até pro, Chapecó, aqui tem também? de Nápoles. De Nápoles. Aqui nem pagou pra gente fazer patrocínio, mas a gente vai estar fazendo. A pizza ali. Agora vai ter que ir lá cobrar. Vai lá. Não, mas vai lá Faz, comer faz o corte e marca eles, ó. Já manda inbox, ó, patrocínio, Eu é fui só lá. isso, né? Eu fui também. Cara, eu nunca fui na Itália, não tem como comparar. Mas assim, é diferente de tudo que eu fui. Ela é pouco recheada mesmo, ela vem com mussarela de búfalo ali, o pão de fermentação. A massa de fermentação natural. Se tu ficar aqui em Concórdia, Borda, né? vai lá. Borda Não, alta. borda não. Borda Tá, não borda tem, em- nunca. Viu? A gente já tá acabando o nosso tempo aqui, mas tem uma última dúvida do nosso ouvinte aqui, eu acho pertinente, que ela tem curiosidade para saber como é a Europa. Ela nunca foi. E como é que tá a situação da Europa ali hoje? A gente vê, às vezes, que a Europa pode estar em crise. Vale a pena sair daqui e morar na Europa? Ai, a crise da Europa não tem nada a ver com... Seja pobre como que é, brasileiro, é gente. melhor ser pobre lá que aqui. Isso de fato, mas a crise lá não... Nossa, é levíssima, entendeu? É imperceptível ali para. Tem um aumento ali, mas tipo, você não perde, não deixa de sair, não deixa de fazer nada que você fazia antes. Não foi tão... Não impactou tanto. Não tem inflação também ali. Aumentou um pouquinho a inflação, pouquinho. mas é zero alguma coisa sempre. Né? 0,8, 0,5. Entendeu? Então, bem... Não é igual na Argentina que tá 100%. Um detalhe que o pessoal até pensa, meu Deus, mas eu vou gastar muito, né, porque eu fazia um pouco de consultoria de viagem. O pessoal era, nossa, vou gastar 15 mil reais de passagem. Gente, hoje tá mais barato isso pra Europa que pro Nordeste. Exatamente. Eu vi recentemente, inclusive, passagem para. Eu falei pro Rafael, para Miami tava mais barato do Sim. que ir para Nordeste. Eu Sim, paguei nessa passagem que eu vim agora aqui, eu paguei R$3.400 e de volta. Tu pagou em euro ou em real? Em reais. Eu paguei. 3 mil R$3.400. e de volta? E de volta. É muito barato. Tá, então, se você só tem que ter uma organização de tempo, Sim, né? Comprar sim, um pouquinho com antecedência, assim, ó. Os valores bons é de 3 a 4 mil, tá excelente o valor. Tem de volta, campanhas que algumas empresas fazem, lá 1.100, 1.300. Claro, eles vão te jogar para 2025? Vão, mas é uma opção. Ah, você vai organizando a tua viagem, então no roteiro, né? Eles vão te jogar para outros países? Vai ter escala? Também vai, Ou até mas é às uma vezes opção. assim, Mas né, é válido. Ronaldo? Vá. Tu dá- tá indo pra Europa. Tu tá dando entrada na tua cidadania, vai lá pra passear, pra ver como é que é. É porque a pessoa indo Ou antes pra... de dar. Não, Não, já dando, claro. Isso, pode ir. E porque é interessante tu abrir teu horizonte, né, pra outras realidades. Um exemplo, hoje um dos meus advogados lá, o número 1 lá, o Patrick, ele é de Xanxerê. Foi me visitar, foi fazer uma turnê lá, foi me visitar. Ficou 15 dias, 10 dias lá comigo. 6 meses depois voltou. Fez a cidadania, pegou os documentos e foi lá fazer cidadania. Apaixonou. É isso que eu quero. É isso. Entendeu? Pronto. Ele definiu, exatamente. porque E ele tava super bem também aqui, advogado, tudo, com bastante cliente. Como o advogado também consegue trabalhar um pouco remoto, ele falou, cara, quer saber? Vou pra lá e... É que tu estando bem aqui, E tu tu vai fica se com o pé estabilizar. atrás, né, Não, também. não, e tu vai se estabilizar. Porque, tipo, se eu conseguir ficar bem aqui, aquele negócio que tu falou, né? Empreendedor, sendo empreendedor no empreendedor, Brasil. sim. Até eu tenho que gravar um pouco os nossos parceiros lá, né? Os nossos advogados são muito bons, tá? Tem o Simon Rocha, ele inclusive é da nossa região do Oeste aí. Ele trabalha em Verona. É um cara assim, ó, sensacional. Tá toda hora me atualizando. Ó, Ronaldo, vamos fazer assim. Cara, ó, mudou um pouquinho aqui. Tem uma lei nova aqui. Então, assim, ó, a equipe, ela é
Nota 10. Nota 10, nota 10. Então, eu já vou te fazer a última pergunta, enquanto o Lucas vai fazer o último bloco. Pra pessoa que quer sair daqui, quer tirar a cidadania italiana, tem esse sonho, que conselho você dá? O nosso programa, o público jovem, ele assiste bastante também. Como é que faz para realizar esse sonho? Porque tá cada vez mais fácil, né, Ronaldo? E a tua empresa, ela torna, eu acho que ainda um pouco mais fácil do que se a pessoa pegar para fazer sozinha, que ela não vai conseguir. Né? Então, depois do nosso bloquinho ali, tu pensa também para agradecer e deixar teus contatos, né? Que eu acho que o pessoal tá Maravilha. curioso e a gente vai deixar também ali gravado esse programa para você buscar ali as informações necessárias para tirar a sua cidadania. Agradecer ao Clube de Tiro Klaus, há mais de 30 anos oferecendo curso de tiro a nível iniciante, médio e avançado. Tudo isso você encontra no Clube de Tiro Klaus, na Travessa José dos Passos, 69, no bairro Santa Cruz. Um abraço para todo mundo, a Ana, o Sérgio, que estão sempre acompanhando a gente. Também a Sara, a Silvane. É Silvana ou Silvane? A Sil. A Sil. Ela tá sempre acompanhando a gente também. Número de contato do Clube de Tiro Klaus para você se tornar um atirador esportivo, 99989-1243. Viajar seguro, gente. A gente falou tanto em viagem, tanto em oportunidade. Qual que é o teu conselho? Pega e vai. Pega e vai. Mesmo indo para uma viagem que a Eclair tem aqui a 150 quilômetros de Concórdia. Saia do Conheça, Abra sua viagem. bolha, né? É melhor. Às vezes um dia viajando, um bate e volta, ele é muito importante. Faça network, estoura aquela bolha, sabe? Aquela bolha, é verdade. Isso te abre um horizonte sensacional. Sem nada a perder. Vou dar um Nada exemplo do perder. meu pai. Provavelmente ele está assistindo. Ele não conhece Itá, Lucas. Você conhece Itá. Eu conheci. Itá é uma cidade... Conhece Itá, claro, Sim, né? sim, sim. Ah, Maravilhoso. quanto? Então. 40 quilômetros. rapidinho. Então, tipo, é isso, né? Vai, viaje, conheça. A gente tá falando, claro, de Europa, mas assim, você aqui tá falando perto. de armas, né? De armas também. aqui. Ah, na Itália é super simples também Tu fazer. pode ter vai arma fazer? lá? Sim. Posse, porte. Porte de arma. Depende da categoria que você quer. Por exemplo, 50 euros por ano você pode ter teu tiro esportivo, né? Né, Pro governo, tu paga? você tem a legislação e tem muitos mais simples. Não precisa ficar fazendo, né? Testes, campeonato. Só pode ter, você vai lá, pega a tua malinha. Pagou ali, vai tá? lá, dá teus tiros, volta pra casa, compra tuas armas, carrega as balas em casa, faz do jeito que você quiser, né? E pra... E deixando claro, É o pessoal um do país Clube de muito Tiro chorando. seguro. é um dos três... Acho que não, tá entre os três mais seguros do mundo. A Itália? Do Brasil, da Europa, principalmente. Da Europa. Aham. A Itália. Tu só vai ter arma É, pra é, ter mesmo, não é pra Não, se é um defender. esporte, né? Não, sim. Esporte também. E caça, né? Caça liberada lá também. Sim. Aqui é só javali, se eu não me engano. Ela é perdiz, esses passarinhos. Uns... Tem outro agora que o pessoal liberou ali na costa do Rio Grande do Sul com a Argentina, outro animal. Pode ser, não tô sabendo. Geralmente esses que tem bastante incidência, Exato. destrói. Esse Mas muito- faz pouco tempo, tá destruindo muitas plantações, controle né? de Controle populacional. populacional. Então vamos deixar o contato da Viajare Seguro, a gente estava falando de viagens, tem o site também, é www.viajareseguro, tá bom? Também o Instagram, 99101-5553 é o telefone. E a mecânica é Juliana, né, gente? A manutenção no seu carro é o 3442-6374. Você pode agendar a geometria, o balanceamento, a higienização do ar-condicionado. Mecânica Juliana, Gaffer Chocolateria também deixando presente aqui pra ele. Presente, eu acho que tu vai gostar. Linha de gostei. Páscoa, gente, tá sensacional. Páscoa tá Tá chegando. maravilhosa. Vai Eu lá não na vou esperar a Gaffer. Páscoa não, hein? Eu adiante. Essa já vai matar hoje. E o bacana dos lançamentos Se for tá bom igual esse aqui do porquinho, sensacional, né? meu Deus, maravilhoso. bom. Adorei. Por exemplo, tem opções que tem essa caixinha que você pode utilizar. Latinha. Tem umas que tem o fone igual do Rafa. Fone Bluetooth. Ah, Olha o fone que ele tá usando. Traz aqui, Rafael. ó. Ah, Pra gente lá. mostrar. Dentro do novo. Esse aqui é verde, aqueles que eles têm é preto. Tá, só o mudei teu é de isso. marca. Eles não vão dar um da JBL. Não, mas é Mas legal é bom igual. Não, É bom exatamente, igual. é bom igual. É bom quanto? Eu olhei lá. A qualidade é A excelente. qualidade é Até sensacional. porque o preço que tá, gente, tá mais barato que mercado. Claro, mas tu vai comprar ovo de Tá Páscoa. comprando fone e tá ganhando chocolate. É isso, basicamente. Pronto. Basicamente isso. E, gente, agradecer a Rádio Rural também pela parceria de sempre. Daqui a pouco tem Rede Gaúcha Sat. Ronaldo, esse espaço aí é teu para tu responder aquela pergunta que eu te fiz. A pessoa que tem esse sonho, tem essa vontade, não perde tempo, né? Vai e faz. E também para tu deixar teu contato, fazer tua propaganda e agradecer quem você quiser. O microfone está aberto para ti. Bom, primeiramente vou agradecer meus parceiros, minha equipe, todo mundo que trabalha comigo aí, que dão todo o suporte, me proporcionaram estar aqui fazendo essa turnê. Então, o Simon Rocha, o Patrick Gasperin, que são os advogados aí sensacionais.
tem a Andressa, tem a Simone, enfim, tem uma equipe, são maravilhosos. Sobre você viajar, sobre você sair da tua zona de conforto, eu acho que você tem que ir. O único arrependimento que você vai ter na tua vida é o que você não fez, né? Então, assim, vai, aproveita. Na pior das hipóteses, você vai voltar com a tua bagagem cheia. Imagina Cheio de vinho. Cheio de vinho, de roupa. De histórias também. Mas imagina a tua vida como um diário. Cada página é um dia. Então, quando você tiver 50 anos, o que você vai estar escrito lá, né? Então, pensa que se você sair daqui, você vai ter várias histórias para contar, várias mensagens, network, possibilidades. E geralmente, o pessoal que sai, olha, volta e vai de volta. Vai pra lá. não fica na zona de conforto E as mais. piores experiências que você vive naquele momento, 3 meses, 6 meses depois, torna uma elas vão história virar uma história maravilhosa. incrível, né? Exatamente. Pior que seja, vai ser uma... Você E vai dar te risada. auxiliar, talvez, futuramente. Todo mundo diz que o dinheiro não traz felicidade. Tudo bem. Talvez em algumas situações ele não traga felicidade num certo patamar que você esteja, né? Mas ele compra lindas experiências. E essas experiências sim vão te trazer felicidade. E o dinheiro financia a realização dos seus sonhos, né? Perfeito. Exato. Então é isso. Você tem que trabalhar para conseguir realizar seus sonhos, independente se é uma coisa que você goste ou não. E Dependendo se é no Brasil, se é fora. com certeza. Exatamente. Só você pode escolher qual é o lugar mais fácil. Então, assim, ó, morar fora tá cada vez mais fácil, né? Tá muito mais Tirar a fácil. cidadania, você vai te abrir portas, oportunidades demais. E o pessoal que quer fazer isso contigo, tua empresa, que eu achei bem bacana o processo de vocês, é rápido, é confiável, você presta uma assessoria bem próxima do cliente, né? Como é que faz para entrar em contato, Ronaldo? Olha, a gente tá pelo Instagram, eu acho que é o nosso carro-chefe, o Instagram é eunaite_Ronaldo, ou o eunaite, @eunaite_. Lá vocês vão encontrar o nosso telefone, porque é um telefone italiano, então é mais fácil você clicar lá do que eu ficar falando aqui ele agora. Ou não sei se você consegue colocar na descrição ali também, Consigo, né? consigo, Consegue. sim. Aham. Né? Então, esse é o contato. E nós temos no Facebook também, né? Que é o eunaite_. Mas pode chamar ali na DM do Instagram, vocês respondem, Sim, tranquilo? sim. A Então, gente passa o Instagram ali, pode chamar no chatzinho ali, a gente vai responder. Pode Beleza, chamar, gente. inclusive, a gente no microfone aberto. Isso, que a gente passa o contato. contato, exatamente. Show. Segue lá a gente no @microfone.aberto, que vai estar lá. O primeiro post fixado é o episódio dele, tá tudo marcadinho lá. Só entrar em contato, tá bom? E eu Lucas, acho estouramos que o tempo. estouramos muito tempo, mas vamos agradecer. Rafael, mensagem final? Vai ter. Também. Vai ter? E eu vou falando pra você que você, na sequência, fica com a rede Gaúcha Sat, direto da Grande Porto Alegre, do Rio Grande do Sul. E amanhã a programação ao vivo retorna com o Nereu César Gabiati, às 6 da manhã. Rafael, gostou do conteúdo? Eu gostei, achei sensacional. Dá aquela vontadezinha, né? A vontade, olha, eu já vou ir atrás de tudo, né? Já tava com algumas ideias. Inclusive, você acabou de fazer o teu E- passaporte, né? Inclusive, Um passo muito sim, bom, inclusive. um passo à frente. Primeiro, né? O E, primeiro, é verdade. nós temos que... eu tive mudança de pensamento e graças à minha família a gente também já conhece vários lugares e não tem nada melhor do que a gente poder desbravar o mundo. Desbravar, conhecer. Hoje eu deixo um pensamento. Eu gosto de sempre fazer essas coisas. Não sou a melhor pessoa para fazer isso, mas eu gosto de fazer as pessoas pensarem que nesse teu restinho de sábado agora, nesse teu momento, no sábado, no domingo, reflita sobre o que você pode alcançar na vida, onde você pode chegar, né? E nós do Microfone Aberto, a gente deixa também essa parte de compartilhar experiências, um aprender com o outro, né? Tudo isso você pode chegar na frente. Um abraço no coração de todo mundo e abra sua mente com o microfone aberto. Sensacional. É um poeta. É isso então, gente. A gente não tinha combinado antes, mas a gente sempre encerra o programa na 93.7 no FM com uma música à sua escolha. Coloca... Eu vou indo lá. Vamos lá. Uma coloca- música lá da Itália, assim, um Não, troço. tem que ser a música Ah, favorita dele ali. Eu vou te passar o nome ali. Passa aí. Agora. Foi, italiano. Italiano. Gente, lembrando que semana que vem voltamos também com o podcast 19 horas, sempre ao vivaço aqui para você na Rádio Rural, YouTube, Facebook também. A gente tá cheio de conteúdo. Deixa eu passar lá para ele. Vai falando aí, Rafa. Olha só. A primeira ali, ó. Tá ao vivo aí no Facebook, YouTube? Sim. Então, assim, vamos trocar uma ideia mais tranquila. Mesmo que a gente
seja limitado em algumas coisas aqui no Brasil, eu acho que todo esforço é válido para conseguir alguma coisa, né? O Brasil é maravilhoso. O Brasil é maravilhoso. Eu amo o Brasil e venho sempre pra cá e desfruto. A diferença é que eu digo assim, você sair do 0 aos 50 é muito difícil daqui. Vai pra fora, muito mais fácil. Sim. E sabe aquela história que quem Sim. tem dinheiro faz dinheiro? Sim. Essa Sim. é a essência de tudo. Eu tenho até um ditado lá do Rio de Janeiro, né? Qual é a melhor parte do Rio de Janeiro? O aeroporto pra tu ir embora. Não, assim, como existem as coisas boas, né? A gente tem que aprender coisa a boa. apreciar. Brincadeiras à Exato. parte, Sim, claro. a gente tem que Temos aprender. aí, Lucas? Achei. Inclusive, gosto muito dessa música. Ah, é? Me identifico Mas bastante com espera ela. aí, toca a nossa trilha um pouquinho pra gente encerrar nosso programa e depois toca a música no pessoal O que vai pessoal ficar vai na pro FM. FM escutar a música. Isso. Um abraço. Boa noite, Abraço, gente. abraço. Tchau. Tchau, tchau.